Já parou para pensar que a forma como a gente enxerga a realidade talvez não seja a realidade de fato, mas só uma interpretação? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no poder dos frames, os tais enquadramentos mentais, e descobrir como uma simples mudança de perspectiva pode, de verdade, transformar uma vida. Guarda bem essa frase, porque ela é a chave de tudo. Muitas vezes, a gente se sente como se estivesse num jogo sem entender direito as regras, sabe? Mas o jogo, acontece dentro da nossa própria mente. E aprender a estabelecer o frame é basicamente aprender a controlar esse jogo. É tomar as rédeas da nossa percepção. Então, para começar, vão entender o básico. O que são exatamente essas tais lentes da realidade? O que são os frames? E aqui está o pulo do gato. Essas lentes são invisíveis. A maioria de nós nem se dá conta de que está usando alguma. A gente acredita que o que vemos é a verdade pura e simples. Só que não. A nossa visão é sempre filtrada por esses frames, que são construídos com base nas nossas crenças, nas experiências que tivemos, na nossa cultura. E aí é que a coisa pega. Se a lente está embaçada, se ela distorce as coisas, ou se o grau está todo errado, toda a percepção do mundo fica comprometida. Uma oportunidade de repente vira uma ameaça. Um desafio se transforma num fracasso que parece inevitável. Uma crítica vira um ataque pessoal. Percebe? Tudo, absolutamente tudo, depende da lente. Isso nos leva para uma virada de chave fundamental, uma verdadeira mudança de paradigma. O problema não está na pessoa. O problema está no frame. Vou até repetir, porque isso aqui é importante demais. A pessoa nunca é o problema, o frame é o problema. Pensa bem, quando alguma coisa dá errado, qual é a reação mais comum? É a autocrítica, né? Ah, eu sou um incapaz, eu não sou bom o suficiente. Essa é a grande armadilha. A questão não é quem a gente é, mas sim como a gente está enquadrando a situação. Olha só a diferença brutal que isso faz. Mudar de uma afirmação de identidade, tipo, eu sou um fracasso, para uma análise de perspectiva como o meu frame sobre o erro é que é o problema, isso é libertador. O primeiro é uma sentença de morte, praticamente. O segundo é um diagnóstico, que já aponta para uma solução. Uma identidade parece uma coisa fixa, imutável. Mas um frame? Um frame a gente sempre pode trocar. Ok, então se o frame é o problema, como é que a gente conserta isso? A resposta está numa habilidade super prática e poderosa, a arte de reenquadrar, ou, como se diz por aí, reframing. Vamos ver como isso funciona na prática. E a palavra mais importante aqui é consciente. Isso aqui não tem nada a ver com um pensamento positivo superficial, tá? É um exercício deliberado de escolher uma nova lente, de adotar uma nova perspectiva que funcione melhor pra gente. Uma que abra portas em vez de fechar. E o processo é bem direto, dá para dividir em 3 passinhos. Primeiro, a gente identifica qual é o frame que está rolando, que história eu estou me contando sobre essa situação. Segundo, a gente desafia. Esse frame é a única verdade possível? Será que não tem outro jeito de olhar para isso? E terceiro, o passo decisivo, a escolha. A gente escolhe ativamente uma nova maneira de enquadrar a mesmíssima situação. Esse aqui é um exemplo clássico e perfeito. De um lado, o frame errar é fracassar. O que isso gera? Medo, paralisia. A gente nem tenta para não errar. Do outro lado, o frame errar é aprender. O mesmo evento, o erro, deixa de ser um ponto final e vira parte do processo, um degrau para o crescimento. A realidade lá fora não mudou nada, mas a experiência interna e a nossa reação a ela mudam da água para o vinho. E essa é a grande lição. Reenquadrar não é negar a realidade, não é fingir que um problema não existe. Um desafio continua sendo um desafio, ponto. O que muda é a nossa relação com os fatos. E ao mudar a nossa experiência interna, a gente muda também nossa capacidade de agir no mundo lá fora com muito mais eficácia, com muito mais resiliência. E para a gente fechar, fica a pergunta: diante de algum desafio que esteja acontecendo agora, uma frustração, uma crença que pesa, qual é o frame que está por trás disso? E mais importante ainda, qual lente mais fortalecedora poderia ser escolhida para enxergar essa mesma situação? A escolha, esse é sempre o primeiro passo para começar a controlar o jogo.